Estamos aqui no nosso quadro de convidados e eu estou tendo o prazer de receber o professor Max Amadeus, já à minha direita. Bom dia, Max. Bom dia, Air. Bom dia, queridos ouvintes da Independência. Então, Max, ficamos com um compromisso, pelo menos adiantamos, se não me engano, o tema de conversarmos sobre corioterapia, o que no mínimo deve ter gerado uma curiosidade muito grande. O que é isso? Então, por favor, Max, fique à vontade. Então, a PNL percebeu, né, e prega isso já desde a década de 70, da interação entre corpo e mente. Né? O corpo interage com a mente e vice-versa. Então, dependendo do estado mental do indivíduo, o seu corpo se manifesta, né? Põe para fora esse estado interior, esse estado mental. Então, a dança é uma das expressões da mente, é uma expressão física, mas é também uma das expressões da mente. Né? E ela é tão poderosa que há até certas histórias assim curiosas a respeito da dança da chuva, né? Praticada pelos índios. Essa dança da chuva, ela é conhecida praticamente no mundo todo. Inclusive, há até uma história engraçada aqui no Brasil a respeito de um incêndio em Roraima, onde a Defesa Civil, né, não conseguiu, os bombeiros não conseguiam apagar e os índios partiram para o ataque e fizeram a famosa dança da chuva. E não é que choveu mesmo? Caramba. E isso colaborou muito para que o incêndio fosse extinguido. Então isso foi um fato curioso, né? Há gente que fala que é verdade, há gente que não, foi uma coincidência, ia chover mesmo. Né? Mas enfim, eles dançaram e choveu. Então, as danças africanas, né, elas são tão poderosas, seguem um batuque lá tão interessante, tão bem feito, que colocam as pessoas em transe. Exato. As pessoas começam a dançar e entram em transe. Onde é que entra a corioterapia? É que nós tivemos aí um dançarino, ele era dançarino e depois se tornou terapeuta, né, que foi o Bernard Wilson. Ele foi quem criou o termo corioterapia. Ele então percebeu como a dança afetava a própria psique dele e dos seus alunos também. Né? E assim ele acabou estudando ali formas de dançar, tipos de danças que afetavam mais o comportamento. E foi daí que nasceu a corioterapia. Né? No Brasil ela nós estamos vendo ali uma imagem ali, está transmitido? Olha aí, ó, os índios dançando, né? Então, essas danças indígenas, todas elas têm um significado, né, muito forte e tal. Então, a corioterapia foi desenvolvida, ela foi aplicada em diversos campos, né, da psicologia, do comportamento, e no Brasil ela teve uma ascensão muito grande, uma aplicabilidade em cadeirantes e pessoas com deficiência física de um modo geral e até deficiência mental e física, né? Então eles perceberam que depois que colocaram cadeirantes para dançar, cadeirantes extremamente deprimidos porque perderam as pernas, porque perderam os movimentos nas mais diversas circunstâncias, o que colaborava para a sua depressão, né? Mas depois que começaram a dançar, tiveram uma melhora significativa que era impossível negar a eficiência da dança como um processo terapêutico. E a partir daí, então, desenvolve-se a corioterapia. Claro que no Brasil, apesar dela ter se difundido entre cadeirantes e entre deficientes físicos e mentais, ela também tem aplicabilidade muito forte em pessoas que não têm esse tipo de deficiência, mas que têm, obviamente, algum tipo de problema, como depressão, como qualquer estado, né, clínico que venha complicar o relacionamento da pessoa, que venha complicar o seu comportamento profissional, venha atrapalhar essa pessoa, a dança tem uma aplicação muito forte. Né? E o nosso objetivo aqui em Cascavel é colocar a corioterapia tanto para cadeirantes, para deficientes físicos e mentais, mas e também para pessoas que não têm esse tipo de deficiência. Qualquer detalhe. Nós temos aí para fazer uma observação antes do nosso intervalinho musical, porque vamos seguir o nosso roteiro normal. Temos um componente, se você fala em dança, você fala em música. Sim. Se fala em música, você fala em ondas sonoras, você fala em ritmo, você fala em expressar ou buscar expressar através do corpo.
coreografar o que você está ouvindo, né? E música é inegavelmente um fator de mudança de humores, né? Estímulo cerebral. Um estímulo, né? Que acaba te convidando a viajar, a sair de si. E eu creio que vamos desdobrar isso um pouco mais daqui a pouquinho, mas toda e qualquer atividade que faz com que você flexibilize a si próprio, inclusive em termos corporais, você tem a possibilidade de fazer vir à tona vocês, aspectos seus, que usualmente não aparecem. Nós ficamos sempre no mesmo personagem, né? Boa parte dos problemas que temos nas nossas vidas é que subimos em vários palcos, somos exigidos a dançar vários ritmos, e a gente dança sempre no mesmo ritmo. E foge do palco onde não toca a canção que nos é agradável. Foi uma analogia muito interessante. Então, que acaba... Muito obrigado, professor Max. Mas, de toda forma, a gente foge do palco que nos exige sermos criativos em termos de forma de dançar. Né? A gente quer sempre dançar e acha que o defeito está na música. A minha música é a música certa. E eu só quero dançar sempre o mesmo tipo de música. Enfim, isso podemos desdobrar daqui a pouquinho, apesar das nossas exiguidades de tempo, mas o faremos. Vamos temperar a nossa conversa com música. Já já voltamos. Amigos, amigas, professor Max Amadeus conversando aqui conosco. Creio eu, uma conversa prévia, porque acredito que ainda tem pano para manga para conversarmos a respeito, hoje, coreoterapia, ou seja, uma intervenção psicoterápica visando repercussão no seu emocional, no seu psicológico, a partir da dança. Vamos fazer mais algumas observações e vamos deixar uns ganchinhos para darmos continuidade, até porque quer me parecer que o professor Max, aliado a outros terapeutas, está com uma proposta de um trabalho nessa linha de coreoterapia, mas isso nós vamos conversando sobre isso com mais calma. Max, fique à vontade para mais algumas observações, quem sabe deixar alguns ganchos de linha de raciocínio para que desenvolvamos em próximos encontros. Então, nós vamos desenvolver aqui, agora a partir do mês de agosto, um trabalho experimental, né, inicial, a respeito da coreoterapia, onde eu vou ter uma participação falando sobre a programação neurolinguística e como a PNL aborda essa questão da interação entre mente e corpo e a questão do estímulo cerebral que a música provoca. Então. Né? Aristóteles já dizia que se conhece um governante pelas músicas que ele dá ao povo. Aí depois nós tivemos um educador na Idade Média, cujo nome me escapou agora, mas que ele alertou sobre a importância da música no currículo escolar, que a música era fundamental para o desenvolvimento intelectual da criança, do indivíduo como todo. Aí quem assiste o Globo Rural já viu as cenas engraçadas de vacas ouvindo música clássica. Né? As vacas que escutam música clássica aumentaram a produção de leite não sei quantos %, né? E são muito mais calmas, tranquilas e tal. Então isso porque a música provoca no cérebro certas reações. Então quem faz música usa uma determinada área do cérebro. Quem ouve a música e aprecia a música, interage com ela, tem as mesmas áreas ativadas. E isso é bom e é ruim, porque se você ouve música boa, você tem áreas interessantes desenvolvidas do cérebro ativadas. Se você ouve música ruim, você vai ter também essas áreas ativadas que curiosamente pode te complicar, né? Trazer um comportamento ruim. Nós tivemos uma experiência dessa realizada na década de 80 ainda nos Estados Unidos, onde um terapeuta mudou o comportamento de presos numa cadeia, alterando as músicas que eles escutavam. Eles estavam ouvindo os tradicionais raps americanos, que seriam nós temos no Brasil nós temos o rap também, mas nós temos um nível mais baixo, diria assim, que é o funk.
e que seria o estilo preferido da bandidagem, né? Não dizendo que todo mundo que escuta funk é bandido, não é assim, mas e nem todo bandido só escuta funk, mas é por aí, né? Então lá eles só ouviam rap. E aí o psicólogo lá, o terapeuta, alterou e eles passaram a ouvir música clássica, protestaram, mas não teve jeito, tiveram que ouvir, e aí o comportamento deles mudou. Coisa de meses depois, as brigas cessaram, os problemas cessaram, eles passaram a estudar e a participar de torneios e a coisa mudou completamente. Tudo começou com a música. Mudou o clima. Então aqui em agosto nós começamos. Para encerrar, né? Pois não. Nós começaremos em agosto com o apoio da psicóloga Vera Regina de Lima e da professora de dança Silvia Manieri. Olha, que interessante. Só para deixar mais um ganchinho, a PNL divide as pessoas em visuais, auditivos e sinestésicos. Isto. E a sinestesia está mais vinculada ao lado emocional, ao lado afetivo das pessoas. As pessoas mais sinestésicas são mais corporais, o que equivale a dizer que a coreoterapia, articulada à visão da PNL, vai premiar não exclusivamente, mas prioritariamente os sinestésicos. E ao mexer com a sinestesia, retomando o raciocínio, vai acabar mexendo com aquilo que é o meu, o seu, o nosso problema, que é sobretudo a área afetiva, emocional, sentimentos. Então, percebam que podemos depois retomar daí, mas a coreoterapia está sobretudo vinculada à nossa sinestesia. Expressarmos emoções, sentimentos e mudarmos, alterarmos os nossos estados emocionais a partir do movimento. Movimentar fora para poder tracionar dentro. E nós temos ainda uma outra questão interessante. Pois não. Na PNL nós temos dois tipos de sinestésicos. Nós temos um sinestésico com C e um com S. Esse com C é tudo isso aí que você falou. Certo. Mas a sinestesia com S é aquela em que há a tradução. Há uma dublagem, há uma tradução do que seria emocional em visual e em auditivo. Olha que interessante. É um assunto para um outro dia, é muito Sem longo dúvida. isso, nós vamos falar sobre isso. Max, vou agradecer a sua presença. Muito obrigado, excelente semana. Segunda-feira que vem, com a graça de Deus, Max de volta aqui conosco. Obrigado. Eu que agradeço, Air, até semana que vem, se Deus quiser. Abraço.